Hoje você vai saber ainda mais sobre a arte de receber. Poder estar em casa e receber seu convidado com muito requinte, elegância e principalmente saber o que é certo e o que é errado. Quem vai explicar para você é Márcia Trovo, personal organizer, não é isso, Márcia? Isso mesmo, tudo bem, Sula? Tudo ótimo e melhor ainda com uma mesa tão bonita, mas o importante para você montar uma mesa bonita, as pessoas se preocupam com o seguinte: eu vou receber, eu tenho que sair correndo, comprar um monte de coisa, como que eu posso organizar e receber bem usando o que eu tenho, não é isso? Isso, então, para você receber um convidado, um jantar formal, você precisa conhecer o convidado, saber o que ele gosta, né, de comer, para você fazer um cardápio leve e tem que ter a noção de aonde é que ele vai sentar. Tá, a primeira coisa nisso de você conhecer o cardápio, por que isso, não é? Porque tem pessoas que têm restrições, por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia a um determinado alimento, ou carne de porco, ou um peixe, um camarão. Então, assim, como fazer isso? Então, no primeiro momento, quando você fala por telefone, você manda um e-mail, de que forma que você vai fazer isso? A melhor forma é sempre você ligar para a pessoa, né? Liga e perguntar realmente o que ela gosta e o que ela pode comer, se ela tem alergia. Isso é muito comum em vários jantares, acontece, a pessoa fica super constrangida de ter que comer o alimento que ela não gosta. Qual o outro item importante? Você marcar a mesa, o lugar do convidado. Então, como funciona? Nas pontas, sempre os anfitriões da casa. A cabeceira. Isso, esposo e esposa. E nas diagonais, os convidados mais importantes, os idosos, né? Geralmente colocamos nas diagonais da mesa. E sempre senhor e senhora. Uma dica importante é você usar um cartãozinho para identificar. Exatamente. Aí você coloca o nome da pessoa, porque quando ela chega na sua casa, ela já sabe aonde ela tem que sentar. E não tem aquele constrangimento, senta onde, né? Fica à vontade, já tá o cartãozinho, a pessoa se identifica e senta no lugar que você já pré-estabeleceu. Exatamente. Sempre com cuidado do grupo que você vai escolher para o seu jantar, para que as pessoas fiquem todas à vontade. O que mais eu tenho que priorizar na nossa mesa? Bem, aí, como é um jantar formal, você não precisa sair a uma loja ou contratar uma empresa. Você pode usar o que você tem em casa, né? E é isso que nós fazemos. Aqui, por exemplo, uma louça diferenciada sempre importante. Guardanapos, o cuidado com a toalha. Aqui, eu usei uma colcha. É isso que eu tô vendo, muito bacana essa ideia, porque assim, você trouxe uma leveza, né, que tem uma colcha com seda, com brilho, e que você improvisou e virou uma toalha. Exatamente, não precisa ser exatamente aquela toalha. É uma colcha que você pode usar, ela cobre um sofá e você pode usar como toalha também. Com relação aos talheres, mas as pessoas têm algumas dúvidas, o que deve priorizar, o talher de sobremesa está junto, não está, de que forma que é a forma ideal para colocar os talheres? Mais uma vez, você com o cardápio pronto, você vai elaborar os talheres. Nesse caso, não vai servir peixe, então não tem talheres de peixe, como você pode ver. Ideal, sempre garfo do lado esquerdo, as facas e colheres para o lado direito. E o corte da faca sempre voltado para dentro do prato, tá? À frente você pode colocar os talheres de sobremesa e aí a disposição não tem nenhum segredo. Você pode colocar, esse é a maneira formal que você serve ou mesmo numa recepção de uma empresa, mas na sua casa eu acho que é interessante você manter. Mas não tem certo e errado para os talheres de sobremesa, por exemplo. Vamos supor que eu não sei usar os talheres. Qual é a dica? Sempre começa pelos talheres de fora para dentro e repare no seu vizinho. Que com certeza você não vai errar, é isso mesmo. E aí, um item interessante também, que no guardanapo eu usei braceletes. É uma bijuteria. E aí você pode colocar como um aparador de guardanapos. Que é bastante interessante, ou seja, você não precisa ficar tão preocupada com os mínimos detalhes, no sentido de ter que ter uma despesa a mais. Começa a procurar dentro do seu universo, dentro da sua casa, o que é interessante, o que vai agregar e fazer até um diferencial, porque com certeza ninguém vai ter um porta-guardanapo como esse. É verdade, esse tá maravilhoso. Outro detalhe importante, os copos. As pessoas têm um pouquinho de dúvida, eu posso misturar, não posso, num jantar formal? Aqui você pode dar uma olhadinha e ver que pode ser misturado sim.
Aqui eu usei alguns tons, né? Mas são diferentes. O interessante foi exatamente a composição que você conseguiu. Quer dizer, o de água você pôs numa tonalidade diferente, sendo que o de vinho tinto e vinho branco estão fazendo par que não precisariam fazer. Exatamente. Então aqui eu tenho uma composição de copos, taças que eu tenho na minha casa e eu fiz este conjunto. Então aqui você coloca sempre a taça, a copo para água, vinho tinto, vinho branco e o licor. Uma coisa que eu estou observando, tem gente que pergunta assim, mas eu tenho um jogo americano, como, na verdade aqui ele está fazendo quase que o papel do suplá, né? Mas seria um jogo americano que você colocou sobre a toalha. Eu posso usar também, porque tem gente que fica com essa preocupação, eu vou pôr a toalha e mais um jogo americano por cima? Sim, você pode inovar, desde que tenha bom gosto, né? Então, aqui nós usamos o suplá. Poderia não ter essa toalha, também ficaria muito bom, mas como é um jantar formal, sempre requer uma segunda opção. Lembrando dos detalhes, nesse caso você também colocou a opção do pratinho de pão, que na verdade é um pirizinho, não é isso? Aqui é um pirizinho e ele é um pires com um copinho de café. E eu usei para colocar o pão. Que ficou, assim, um detalhe a mais, uma delicadeza, né? O pãozinho tá, assim, de uma forma super sutil. E, claro, gente, para complementar, acho que, pelo menos na minha opinião, sempre tem que ter flores à mesa, né? Ainda que seja, assim, naquele vasinho minúsculo, ainda que seja só um verdinho, mas eu acho que enriquece. Sem dúvida. O arranjo floral que você também pode fazer com o que você tem, né, em casa, dá o toque final. E acho que fica mais interessante ainda, porque você usa toda a sua criatividade, né? E pode, com certeza, estar assim, deixando o seu convidado à vontade e sabendo o quanto ele é importante. Exatamente. Procure sempre, nós sempre temos coisas diferentes guardadas, né? E as pessoas acabam não usando. Então a ideia é essa, é trazer para a tua mesa, para o teu convidado, o que você tem guardado, né? E fazer com que isso tenha esse resultado final. Eu acho que foi excelente. Com certeza, excelente, maravilhoso, interessantíssimo.